Fala aí galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre como vocês podem calcular a intensidade da corrente elétrica em um determinado circuito eletrônico ou um circuito elétrico. Primeiro, né, a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai chegar à conclusão da intensidade da corrente elétrica utilizando a primeira lei de Ohm, certo? A gente vai utilizar a lei de Ohm para encontrar a corrente elétrica do circuito que eu vou desenhar aqui para vocês. E muita gente que acompanha o canal fica se perguntando, para que eu preciso aprender essas coisas se eu posso pegar o meu multímetro, né? Pô, para que eu quero saber calcular a corrente elétrica se eu posso pegar o meu multímetro, colocar lá no circuito e ver a corrente elétrica que está passando naquele determinado ponto. Pessoal, vamos lá. Quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está colhendo alguns dados ali, mas a gente não faz ideia do porquê que a corrente está passando ali com aquela intensidade. Vamos lá, tá lá passando uma corrente de 200 mA. Ah, tá bom, beleza. Tem que ter 200 mA aqui, tá passando, tá? Não é aqui o problema, vou analisar esse outro circuito. Você como um técnico reparador, certo? Beleza? Só que você começa a colher dados na placa e você não sabe o porquê que tem que ter 300 milivolts ali, porquê que tem que ter uma corrente elétrica, por exemplo, de 300 mA naquele outro circuito, aqui 300 milivolts, tem que botar uma resistência aqui, porque que aquela resistência ali é importante. Você praticamente não entende esses princípios, você não entende nada. Vai ver um esquema elétrico, por exemplo, olha o esquema elétrico, fica vendo uma tensão aqui, outra ali, aí você fica praticamente perdido, não sabe muitas vezes interpretar um esquema elétrico, porque às vezes você vai ver tensão e corrente, às vezes você vai ver tensão e resistência, e aí você precisa interpretar ali qual é a corrente elétrica que tem que estar passando. Será que essa corrente está ativando esse determinado componente? Quanto de corrente tem que passar aqui para ativar esse componente? Aí você vai lá no datasheet dele, vai verificar, será que tem essa corrente? Aí você, no circuito de uma placa, tem placas que você não consegue encontrar local para medir, certo? Porque não tem como você abrir o circuito e empurrar, né, colocar ali o multímetro em série no circuito. E aí você precisa calcular para ver se realmente ali aquela resistência com aquela tensão daria, né, aquela corrente elétrica que está passando no circuito. Então, esses conceitos é muito importante, tanto para quem repara, como também para quem projeta. Você que é projetista, você está querendo estudar sobre projetos eletrônicos, cara, você precisa aprender isso. E outra coisa, eu sei que eu não comecei a falar ainda, né? E tem gente que já vai me xingar aqui, dizendo, pô, 2 minutos, 3 minutos de vídeo, o cara não entrou no assunto ainda, fica falando. Estou explicando, por quê? Porque muitas vezes você vai fazer aí, vai assistir um vídeo falando sobre lei de Ohm, ou o teorema de Thevenin, ou lei de Kirchhoff, ou o teorema de Norton, ou várias outras leis e outras fórmulas que existem para descobrir alguns fenômenos que existem na elétrica e na eletrônica, e você não sabe como aplicar aquilo na prática, ou por que você tem que estudar aquilo. Eu estou explicando para vocês exatamente isso. Tudo faz sentido. Tudo que você aprende, tanto de lei de Kirchhoff, teorema de Thevenin, isso aí você pode usar sim na bancada. E muitas vezes tem técnico que usa isso e não sabe nem que está usando, certo? Então, ao longo desses vídeos que eu vou fazer aqui no canal, eu vou estar explicando o momento que você vai precisar utilizar esses tipos de cálculo aqui e essas teorias e leis que a gente vai ensinar nesse vídeo e nos próximos vídeos do nosso canal, certo? Então, vamos lá. E outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês também, não estou nem preocupado de quem ficar me xingando aí, que eu comecei o vídeo em 5 minutos. Outra coisa que eu vou dizer para você aqui é o seguinte, presta atenção aqui também que isso é importante. Tem gente que diz assim, mas eu não posso estudar outra coisa não, tem que ser esse negócio de lei de Ohm. Pessoal, quando você vai para o colégio, você é criança, a primeira coisa que você faz antes de pegar um livro para ler é o quê? Aprender o alfabeto, aprender as vogais, certo? Aprender as sílabas. Então você vai do início, do princípio, da essência, da origem, certo? Vai aprender matemática. Você vai aprender estudando diretamente uma equação do segundo grau, do primeiro grau, uma matriz e outras questões complexas da matemática. Não, você vai aprender os números inteiros, né? E vai aprender aqueles cálculos lá de subtração, divisão, multiplicação e tudo mais. Então você vai aprender coisas básicas para depois ir evoluindo. A mesma coisa acontece na eletrônica. Tem que começar com conceitos básicos para que você possa evoluir. Senão você não vai compreender nada quando se falar de outras coisas mais complexas na frente.
E quando você for aprender sobre circuitos eletrônicos, né, como funciona isso e tudo mais, se você começar a aprender com um circuito bem complexo, você não vai entender bulhucas nenhuma. Então, por isso que tem que ter 2 ou 3 componentes ali para você começar a compreender a coisa, como é que funciona. Mas vamos lá. Se liga aí que essa aula vai ser interessante. Nessa aula eu vou abordar apenas como encontrar corrente elétrica. Ah, gente, mas fala logo da lei de Ohms toda aí, né? Como é que muda ali as fórmulas e tudo mais. Não vou falar isso agora. Por que eu não vou falar nesse vídeo? Por que eu só vou abordar aqui como encontrar corrente elétrica? Porque se eu for falar aqui de como encontrar resistência, como encontrar tensão, vai muita gente ficar embananado. Vai sair desse vídeo assim, pô, como é que acha a resistência mesmo? Aí vai misturar as fórmulas e não vai saber. Então aqui eu só vou falar de corrente elétrica. Vou falar aqui nesse vídeo como é que a gente vai encontrar a corrente elétrica e como é que ela é a relação da corrente elétrica com a tensão e com a resistência, certo? Que isso é muito importante. Se ela é diretamente ou inversamente proporcional em relação à tensão e à resistência que está no circuito. Então vai ser bem bacana aí. Vamos lá. Presta atenção aqui, que é muito importante, né? Eu vou desenhar um pequeno circuito aqui, pessoal, para que vocês consigam compreender. Deixa eu colocar aqui caneta vermelha representando a linha positiva. Eu vou abordar aqui um circuito de corrente contínua, né? O circuito CC, beleza? Aqui eu vou pegar a linha preta representando o nosso linha negativa, ok? Então, aqui eu vou colocar a resistência, que é a carga do circuito, certo? O resistor está meio feinho aí, mas dá para entender que é um resistor. E aqui eu vou colocar o símbolo, né? Até isso vocês têm que entender, pessoal. Deixa eu pegar aqui a preta. Ó, o símbolo. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio. O símbolo aqui, ó, corrente contínua. Isso é importante vocês entenderem essas nomenclaturas, simbologias que a gente usa também para vocês consigam compreender melhor as outras questões que a gente for falando aqui no canal de uma forma mais complexa, certo? Aqui, pessoal, tem uma carga do circuito que está que eu estou utilizando aqui um resistor. Esse resistor que eu estou utilizando, né, eu vou chamar esse resistor aqui de RC, que seria a resistência da carga. E o meu RC aqui eu vou colocar como 12 kΩ, certo? 12 kΩ. Então, a minha resistência é de 12 kΩ e a minha tensão aqui, a minha tensão de trabalho nesse circuito, a minha fonte de alimentação é de 60 volts, ok? 60 volts CC, corrente contínua. Beleza? Até aí tá tudo bem, né? Então eu sei que a minha tensão ela é de 60 volts, eu sei que a minha resistência ela é de 12 kΩ, só que eu não sei aqui ainda qual é a corrente que circula nesse circuito, certo? Eu não sei. E vamos supor que eu queira depois colocar um outro componente aqui para ser acionado, que eu preciso colocar aqui um transistor, qualquer outro componente aqui. E eu preciso saber qual é a corrente que está passando nesse circuito, para saber qual é o componente que eu vou colocar, se eu quiser projetar no circuito, por exemplo. Mas, se eu estiver analisando um circuito, note que eu peguei aqui um pequeno circuitinho que só tem um componente, certo? A gente tem a fonte de alimentação e o único componente que a gente tem nesse circuito é a carga, certo? Que seria aqui um resistor de 12 kΩ. Ok? Ao longo dos vídeos eu vou colocar outros circuitos aqui com outros componentes, com capacitores, com mais resistores e com alguns... depois a gente vai acrescentar alguns transistores e tudo mais. Mas vocês precisam pegar a parada do início, beleza? Então, se eu sei que eu tenho uma tensão de 60 volts e uma resistência, né? E um resistor de 12 kΩ, então eu vou utilizar a lei de Ohm para calcular a minha corrente elétrica. E segundo a lei de Ohm, para a gente calcular a corrente elétrica de um circuito, né, que está circulando no circuito, a gente precisa da tensão e da resistência. Então, a fórmula utilizada para a gente encontrar a corrente elétrica seria I, deixa eu
escrevi errado, I, certo? É igual, ou seja, a corrente elétrica é igual a tensão sobre resistência, que seria o mesmo que a corrente elétrica é igual a tensão dividida pela resistência do circuito, certo? Se eu tenho vários resistores aqui, eu precisaria somar esses resistores, né? E naquele exato momento ali que eu quero saber aonde é que está, por exemplo, isso aí eu vou explicar depois. Não, vou explicar agora não, isso vai bananar todo mundo aqui. Mas vamos lá, vamos se basear aqui apenas nesse pequeno circuito. Primeira coisa que eu quero, antes de fazer o cálculo aqui para a gente encontrar, eu preciso dizer uma coisa para vocês, ó. Existe uma relação entre a corrente elétrica e a tensão elétrica e uma relação entre a corrente elétrica e a tensão elétrica. Que tipo de relação é essa? Em relação à tensão elétrica, vamos lá. A corrente elétrica, ela é diretamente proporcional, certo, pessoal? Então, eu vou colocar um mais aqui. Diretamente proporcional à tensão elétrica, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu aumento a minha tensão, a minha corrente elétrica tende a aumentar. Então, é diretamente proporcional. Aumento uma, outra aumenta junto, certo? Então, quanto mais tensão naquele local que eu estou analisando, mais corrente vai circular por lá também. Isso é baseado na teoria da lei de Ohm, certo? Agora, em relação aqui à resistência, a minha corrente elétrica é inversamente proporcional, ou seja, isso o que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Vai ajudar muito a compreender, principalmente tanto na hora que você estiver analisando certas coisas, como também você que está projetando um determinado circuito e precisa de uma corrente maior. Qual é a técnica que você vai utilizar para fabricar, né? Para gerar naquele circuito uma intensidade maior na corrente elétrica? Qual seria a técnica? Né? Aumentar a tensão ou diminuir a corrente elétrica, a resistência elétrica, né? Que está ali naquele circuito ali. Vamos lá. Então, se eu sei agora que a tensão, a corrente elétrica, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, então eu poderia aqui já me ligar aqui nesse circuito e montar um circuito baseado nessa lei, certo? Baixo aqui a resistência, tem uma corrente maior, né? Aumento a resistência, tem uma corrente menor. Ou então, não quero mexer na minha resistência, minha carga tem que ser essa aqui, certo? Mas eu vou aumentar então a tensão elétrica, porque eu preciso, dentro desse circuito, de uma tensão maior, mas eu não quero mexer. Então aí vai da criatividade do projetista, beleza? Isso em questão de projetos. Em questão de análise, isso aqui conta pra caramba também, certo? Porque aí baseado na resistência e na tensão, você consegue entender qual é a corrente elétrica que está passando naquele circuito e dependendo, se tiver um componente no meio aqui que precisa de uma corrente, né, que esteja chegando tal intensidade e não estiver acionando esse componente, você pode calcular, né, a resistência e a tensão para ver se bate. E aí você já sabe, então a carga aqui está errada. Isso se você muitas vezes não tem o esquema do aparelho. Então isso é muito importante aprender. Beleza? Tá 3 minutos? Não quero saber. Vai ficar grande o vídeo e não posso fazer nada. Vamos lá, pessoal. Então, já que eu tenho aqui a fórmula para encontrar a corrente elétrica, então agora está fácil, né? Acabou o vídeo. É só pegar agora, né? Já que eu sei que corrente elétrica é igual a tensão. Quem é a tensão elétrica, pessoal? 60 volts. Então, 60 volts, né? Dividido por quem? Por 12 kΩ, certo? Aí tá aqui, ó, 12 kΩ, certo? Só que tem um problema aqui. Tem um problema que eu preciso explicar para vocês. Por que às vezes o cálculo ele fica um pouco mais chato e mais difícil? Porque as grandezas, né? A tensão, a corrente e a resistência, a potência elétrica, ela é dada muitas vezes nos múltiplos e submúltiplos. Então, para eu encontrar, por exemplo, deu ali 5
O final da conta deu 5, mas eu sei se é 5 ampere, se é 5 miliampere, se é 50, se é, sei lá, né? Então eu preciso saber exatamente se é 5 miliampere, se é 5 ampere, o que que é. Então eu preciso calcular. Muitas vezes a gente vai utilizar uma calculadora dessas mais básicas e a gente calcula errado, certo? Até com a própria calculadora. Às vezes a gente não tem uma calculadora científica, às vezes a gente até tem, mas não sabe usar direito. Então é bom que você aprenda a mexer com a mão mesmo e mexer com a sua cabeça. Não é nada difícil não, vocês vão ver aqui. Então, pessoal, eu preciso transformar esses 12 kΩ. O que seria 12 kΩ? Seria 12.000 ohm, certo? 12 kΩ é exatamente igual a 12.000 ohms. Só que, imagina agora se eu fosse fazer uma conta aqui de dividir, que eu pegasse, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vamos supor, 60 dividido por 12.000. Seria chato, né, a gente calcular dessa forma. Tem até uma forma mais fácil assim de a gente calcular dessa forma também. Poderia cortar um zero aqui, cortar outro, aquela coisa toda. Mas, na minha opinião, fica um pouco mais chato de fazer desse jeito. Tem uma forma mais simples de fazer e fica mais assim... você fica se achando cientista calculando dessa forma, né? Então, vamos lá. Vamos aprender a ser cientista. Dessa forma aqui fica meio chato, complicado de calcular tudo isso. Então, vamos calcular de outro jeito, James. Vamos lá. Como é esse jeito que está dizendo aí? Pô, eu quero aprender. Vamos lá. Vamos mostrar aqui para você. Eu vou colocar aqui I é igual a 60, certo? Esse 6 aqui tá o bicho, né? 60 dividido por 12 elevado a 10 a terceira, certo? 12 vezes 10 elevado a 3. Isso é uma forma de a gente representar dentro desse cálculo como é que está, né, a quantidade de zero que esse 12 ele está interligado, certo? Então eu sei que ele vai ter 3 zeros baseado aqui no 3 que eu coloquei, certo? Então ele vai ser 12.000 ohms, no caso, né? Então aqui o que eu faço? Simplesmente eu vou dividir, pessoal. Dividir aqui rapidinho. Vê como é que vai ficar fácil essa conta. Eu vou dividir 60 por 12. Opa, já ficou legal. Divido 60 por 12. Certo? 60 por 12. Que vai ser igual a 5. 5 vezes 12, 60. E aqui está zero. Pronto, eu poderia fazer desse jeito aí, mas também eu poderia fazer desse jeito aqui também, né? Então, eu sei que é 5. Então, aqui eu boto que I, né, é igual a 60 dividido por 12 vezes 10 elevado a 3 é igual aqui a 5. Só que a gente tem um problema aqui. Esse 5 é o quê? É 5 mesmo? É 5 negativo? É 5 positivo? Está em miliampere? Está em ampere? Está em que isso aqui? Eu preciso saber disso aqui, né? Não dá para finalizar a conta com o número 5. Aí, galera, a gente tem aqui, ó, não tem o 10 a menos a elevado a 3? Então, já que eu resolvi esse 12 aqui, ó, com esse 60, me ficou o 10 a menos 3, a 3, certo? 10 elevado a 3 aqui. Ficou esse 10 aqui, né? A 3. E aí, o que eu vou fazer agora? Esse 10, né, elevado a 3, ele vai subir para cá, ó, para onde está o 5. Só que quando ele subir, o sinal aqui desse 3, ele vai inverter. Se ele não tem sinal, ele é positivo. Quando ele subir, ele já sobe negativo, certo? Então, vamos lá. Vamos subir ele aqui para cima. E aqui, ó, ele vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Então, I é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Isso agora, traduzindo
para um número, né, natural, digamos assim, né, vai ficar I é igual a que? Opa, eu tenho menos 3, ou seja, eu preciso jogar uma vírgula 3 vezes para a esquerda do 5, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3 zeros. O 3 aqui, ele representa 3 zeros. E aqui eu coloco o meu 5. Só que toda vez que eu fazer esse tipo de utilizar essa potência, né, de 10, eu coloco uma vírgula aqui, certo? Isso aqui na fonte, quando você pega esse valor aqui na fonte, o que que é? Na sua fonte de 4 dígitos. Isso aqui, ó, 5 miliampere. Então, a corrente do nosso circuito aqui, pessoal, nada mais é do que 5 mA, miliampere. Certo? Agora, notem que é uma corrente bem baixa, né? 5 miliampere é uma corrente baixinha. Tem circuitos que trabalham com corrente em microampere, ainda mais baixa ainda. Certo? No caso aqui, miliampere. Certo? São 5 miliampere que poderia chamar de 0,5. Cadê? 0. Traduzindo para ampere aqui, seria 0, é a mesma coisa, né? Posso chamar aqui, ó, 0,005 ampere. Ok? Então eu já sei que a corrente elétrica desse circuito é uma corrente elétrica de 5 ampere, 5 miliampere, né? Agora, se eu quisesse aumentar a corrente elétrica desse circuito, o que eu faria? Eu tinha duas opções aqui. Eu posso aumentar a minha tensão ou diminuir a minha resistência. Aí eu vou elevar a minha corrente elétrica. Se eu fazer um cálculo rápido aqui para vocês verem, eu vou aumentar, por exemplo, a minha tensão elétrica, certo? Vamos aumentar aqui a tensão. Eu vou colocar aqui como sendo uma tensão de 100. Vou botar o dobro. Vamos botar o dobro para a gente ver. Se com 60 deu 5 miliampere, com 120 volts daria 10 miliampere. Agora, quando eu baixo a resistência, pessoal, é mais fácil de eu aumentar a corrente elétrica desse determinado circuito. Então, se eu quero manter a tensão de 60 volts, eu devo colocar uma resistência menor, certo? Porque aí eu elevo a intensidade da corrente elétrica. Eu ia fazer outro cálculo aqui, mas eu acho que já deu aí para vocês entenderem, né? É só vocês fazerem um cálculo aí, utilizando 120 volts, sei lá, 80 volts. Esse mesmo cálculo que eu fiz aqui, você utilizando com a tensão maior, você vai ver que a corrente vai ficar maior. Se você utilizar com a resistência menor, preservando a tensão elétrica, você vai ver que a corrente também vai aumentar, certo? Só que baixando a resistência, corrente maior. Aumentando a tensão, corrente maior. Beleza, galera? Então a gente vai finalizar aqui essa aula baseado nesse princípio, né, da lei de Ohm, para encontrar a corrente elétrica num determinado circuito. Na próxima aula, a gente vai trazer aqui a mesma coisa que a gente falou, a gente vai trazer para a tensão, vai trazer para a resistência, para a potência, para que vocês consigam fixar esse conteúdo, certo? E se vocês quiserem entender na prática como faz a medição, certo? Eu tenho um vídeo que eu já postei aqui no canal, vou deixar aqui no card e vou deixar também na descrição desse vídeo aqui para que vocês assistam na prática como medir corrente elétrica sem ter risco de danificar o seu multímetro, medindo da forma certa para não alterar a medição, certo? Na prática com o multímetro e com o circuito ali. Então, se você quer aprender na prática, já tem vídeo aqui no canal ensinando a prática, eu vou estar deixando o link aqui para vocês assistirem, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente traz mais conhecimento aí de eletrônica aplicada, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu. Até o próximo vídeo.